A Employee Experience começa no recrutamento. Porquê? Porque não existem segundas oportunidades para causar boas primeiras impressões. E o recrutamento é o primeiro contacto de um candidato com uma empresa. E é nesta fase que começa a Employee Journey. A impressão que um candidato tiver do primeiro contacto marcará de forma indelével a imagem que vai guardar para o futuro daquela empresa. Um candidato deve ter uma experiência no processo de recrutamento que lhe permita imaginar como seria bom trabalhar naquela empresa. Todos os pontos de contacto contam, mas para sistematizar cada um deles, vou destacar 5 momentos que marcam a diferença na construção de uma boa Employee Experience. Em primeiro lugar, o texto e a imagem do anúncio. Um anúncio de emprego transmite muito mais do que uma oportunidade de trabalho, pois este transmite a cultura da empresa, o que podem os seus colaboradores beneficiar se a vierem a integrar, para além de mostrar ao potencial colaborador o que ele pode acrescentar, que desafio vai ter em mãos e que competências e atitudes se espera que tenha. Sobretudo, um bom anúncio deve responder a uma pergunta do candidato. A que dor ou necessidade minha esta oportunidade vai responder? E está criada a primeira boa experiência. Em segundo lugar, o portal do candidato. O portal do candidato é onde um candidato submete a sua candidatura. Este portal deve ter um conjunto de características que tragam a melhor experiência de utilização. A imagem deve estar alinhada com a da empresa em termos de look and feel. E o portal deve transmitir o seu propósito e os seus valores devem estar claramente expressos no mesmo. O registro deve ser fácil, descomplicado e rápido. Depois de registado no portal, o candidato deve sentir que tem, em poucos campos e perguntas, a oportunidade de mostrar porque pode ser uma mais-valia para o projeto, dando apenas informação de que não está no seu currículo ou no seu perfil de LinkedIn. Estes são anexados no portal, assim como vídeos de apresentação ou até um portfólio de projetos ou de certificados. No final de fazer o seu registro, o candidato deve sentir ainda mais motivação do que quando começou. Uma boa experiência é que um candidato apenas faz um registro, podendo este ser utilizado em todas as candidaturas futuras àquela empresa. Terceiro momento, o momento da entrevista. Seja online, seja presencial, este é o momento para criar relação e empatia. Desejo ficar naquela empresa e identifico-me com o seu propósito e os seus valores. Uma boa entrevista é uma ótima oportunidade para conhecer um candidato, mas também para este conhecer a empresa. Hoje, não é apenas a empresa que escolhe os candidatos, mas muitas vezes são estes que escolhem a empresa. Existe, por isso, um processo de venda mútuo. Uma boa experiência é quando o candidato sentiu que teve a oportunidade de falar de si, da sua carreira, dos seus sucessos, daquilo que alcançou e de como conseguiu sobreviver e aprender com os seus fracassos. No final deve ter espaço para colocar as suas perguntas e esclarecer as suas dúvidas. Deve sentir entusiasmo do entrevistador e vontade de querer saber mais e um dia fazer parte daquela tribo com quem tanto se identifica. Quarto, visita à empresa. A visita à empresa é mais do que uma ida para fazer uma entrevista ou um conjunto de testes. Quando um candidato se desloca à empresa, ele vai respirar a empresa, a sua cultura e o ambiente informal que se vive e sente nos corredores. A forma como é recebido pelo vigilante ou recepcionista marca logo pontos ou não. Existem empresas que recebem os candidatos que, mesmo antes de chegar à sala onde vai decorrer a reunião, fazem um pequeno tour pelo escritório, onde lhes falam de algumas práticas e benefícios de trabalhar lá. No final, até oferecem um giveaway, ou seja, uma recordação. Na PHC, oferecemos um tote bag e um lápis de merchandising PHC Carreiras, pois esta é a forma de marcar a diferença e todas as pessoas gostam de receber um presente. Quando um candidato sai da empresa, vai a sonhar e a imaginar como seria bom trabalhar ali. Quinto lugar, feedback ao candidato. Num estudo feito por uma consultora de recrutamento, cerca de 85% dos candidatos não recebiam qualquer resposta depois de irem a uma entrevista. Infelizmente, acontece muito mais vezes
do que aquilo que seria desejável. Mas aqui, o software faz toda a diferença ao garantir a centralização de todas as candidaturas e que todas elas são informadas via e-mail e via portal do candidato de qual o estado da mesma. Nenhuma candidatura fica por analisar, nenhuma candidatura fica sem feedback. Mais que comunicar com o candidato, significa respeitar o candidato que retirou tempo à sua vida pessoal para entrar no processo de recrutamento. Uma boa Employee Experience começa de facto no recrutamento, porque mesmo os candidatos que não são selecionados, que é na verdade a maioria, vai recomendar a empresa por ter tido uma boa experiência, mesmo sem nunca lá ter trabalhado. Pelo contrário, uma má experiência é muito prejudicial para o employer branding de uma empresa. Garanta, através destes 5 pontos, a melhor experiência a todos os seus candidatos.